Boa tarde, começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você com a gente de segunda a sexta-feira, não é? Sempre a partir da 1h30, conferindo as participações de personalidades da nossa região e do Brasil, debatendo junto com você as nossas demandas, os principais problemas, as nossas dificuldades aqui no dia a dia da região metropolitana e, claro, tentando apontar aí, na medida do possível, os caminhos para a gente minimizar e melhorar toda a situação que nos cerca no nosso dia a dia. E debatendo também, claro, os temas importantes de nível nacional também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 20 horas, 8 da noite, e na sequência, um pouquinho mais à frente, depois do JB, o painel regional. Entrevistas, discussões importantes também sobre a Baixada e sobre o Brasil. Nessa edição, a gente com prazer recebe o Dr. Marco Boteon, que até pouco tempo era o diretor regional de saúde, né, aqui na nossa região metropolitana, e é o atual presidente municipal do PSD aqui em Santos e coordena o partido regionalmente. Boteon, boa tarde, prazer recebê-lo. Tudo bem? Boa tarde, Edgar. Agradeço a oportunidade, o espaço. Boa tarde a todos os colegas da mesa. A nossa Olívia Pérez, cientista política, mais uma vez colabora e participa conosco aqui do painel Debates. Tudo bem? Boa tarde para você também, Olívia. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem. Nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado e comentarista habitual nosso aqui, também mais uma vez conosco no painel Debates. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, Boturão. Boa tarde a todos da mesa. É sempre um prazer estar aqui no programa. Um prazer também é nosso receber sempre o nosso Armando Campinas, não é? Figura ilustre, não é? Importante da política da cidade de Cubatão, com história na política de Cubatão e, claro, regionalmente também, hoje filiado ao PTN, mais uma vez participa conosco aqui. Tudo bem? Boa tarde, Armando. Tudo bem, Turão. Agradeço mais uma vez e cumprimento os componentes da mesa. A gente tem sempre à sua disposição o nosso telefone, vai já aí para a sua telinha, né? 3014-5281. Se eu estiver errado, 3014-5281, tá certo aí, conferindo aí. Já aí na sua telinha para você entrar em contato, ligar para nós, ligar para a gente aqui, para a nossa produção, participar conosco, nosso espaço sempre democrático aqui do painel Debates. Pelo Facebook você também tem a oportunidade de compartilhar com a gente, né? facebook.com/painel regional. Pelo site da TV Santa Cecília, você acompanha em tempo real o que está sendo discutido, está sendo debatido aqui no programa. Acessa lá o Santa Portal, clica no ícone painel regional e acompanha a gente online, tá certo? O programa encerrado, ele fica disponibilizado no YouTube para você. Você acessa lá, rever os momentos mais importantes, mais interessantes, rever o programa por inteiro, você fica sempre à vontade do que achar mais interessante. E os destaques dos nossos parceiros, é o nosso parceiro do dia a dia, nessa edição de quarta-feira, quase carnaval, né? O DL, o Diário do Litoral, circula aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, trazendo na capa esta manchete relativa aí aos parlamentares de Guarujá. Vereadores ganham apoio de 40 deputados. Esta manchete relativa à comitiva dos vereadores de Guarujá, que conseguiram uma colaboração na reunião, ou uma ajuda na reunião para esta quarta-feira, né? Reunião que foi agora pela manhã, com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella. Problema sério de segurança acontecendo na cidade de Guarujá, em toda a região metropolitana. Eu vou passando aqui aos nossos convidados, o Boteon me ajuda aqui a repassar lá para a Olívia, também para o Uriel, né? E na ponta lá para o Armando Campinas, cada um uma edição desta edição de quarta-feira do DL, o Jornal Diário do Litoral. A gente tem muitos assuntos, né, para tratar, né? A questão da saúde é uma situação muito importante, mas só para pegar um gancho, né, nesta manchete aqui do DL, os vereadores foram à Assembleia, conseguiram apoio de vários deputados e parece que a segurança pública é um problema cada vez mais grave e cada vez mais complexo, que será muito debatido novamente nas campanhas eleitorais aí para governo. A presidência da República eu não tenho muita certeza. O governo do Estado com certeza vai ser, não, Boteon? Com certeza. Eu acredito que tudo vem lá dos princípios, né? A educação. Se a gente intensificar as ações na educação, nós vamos colher bons frutos. Essas crianças vão ter um apoio, uma logística educacional diferenciada do que já existe, sabe? E chegar lá na escola, aprender a ler, escrever, aquelas mesmas matérias. Nós temos que preparar a criança, o cidadão, para o mundo, para o que vem pela frente. E hoje a gente está vendo o resultado disso lá de trás, né? Faltando educação. A Olívia é uma especialista em educação, uma professora, cientista política. Acho que o Boteon toca num ponto importante, mas a gente está vivendo aí
quase que um caos na segurança pública, né? quase Problemas que um constantes caos. acontecendo e acho que atitudes mais imediatistas precisam ser tomadas. Não sei É porque eu incrível a penso gente se Olívia, questionar Biel. por que as pessoas não mexem em relação a isso, né? Então, o índice de furto crescendo, o índice de latrocínio crescendo, a segurança pública realmente um caos. Na verdade, o político não mexe com isso porque não dá voto e dá muita dor de cabeça mexer com segurança pública. Você tem um corporativismo enorme de classes, né, envolvidas na segurança. O político que mexer, por exemplo, no sistema prisional, que melhorar as condições do sistema prisional, ele vai perder voto, porque mexer com prisão e mexer com segurança pública não dá voto. E caso ele associe o seu nome a uma reforma grande da segurança pública, se der errado, ele vai ter a sua fama, né, a sua carreira política marcada para sempre. Então é mais ou menos uma seara que nenhum político mexe, porque precisa ter muita coragem, vai mexer com muitos interesses e vai dar uma dor de cabeça muito grande. Afora isso, a gente está vivendo hoje em dia a questão de uma violência arraigada em todas as relações. Hoje eu vi no jornal uma notícia de um ladrão sendo espancado, de alguém sendo preso por engano e de um professor que falou para alguém não urinar em lugar público sendo espancado. Então a gente vive uma reação às coisas que não dão certo no Brasil permeada pela violência. A violência está permeando e cabe à mídia, cabe aos educadores não estimular nenhuma forma de violência. Aliás, os educadores são vítimas, né? Hoje em dia, professores, principalmente do ensino fundamental e ensino médio, especialmente das escolas públicas. Não que as escolas particulares sejam imunes a esse tipo de atitude dos alunos, mas especialmente os casos que a gente costuma acompanhar, né, que são mais frequentes na mídia, são relativos a alunos das escolas municipais, estaduais, né, infelizmente. Eu né? concordo, mas o pai quando vira e fala assim para o filho, se defende batendo no seu colega, o professor quando fala em sala de aula que o pobre tem mais a que apanhar, tem que morrer, qualquer pessoa quando esteja falando isso para um outro está estimulando a violência num certo sentido. Voltamos ao personagem Justo Veríssimo, né, do Chico Anísio, me veio agora em mente, né? Acabar com os pobres, essa coisa toda, essa maluquice toda aí. Uriel Vilas Boas, você é ex-vereador aqui da cidade, sempre antenado com as questões políticas, como é o Armando Campinas, deixa a bola pingando para os dois avaliarem, né? Investir em segurança não dá voto, como diz a Olívia Pérez, né? Eu não entraria por esse prisma. Eu apenas diria que eu fico com uma certa frustração quando vejo essa manchete, vereadores de onde? De Guarujá. Vão aonde? A Câmara, a Assembleia Legislativa, para conseguir apoio para falar com o secretário de Segurança Pública. Isso. Gente, segurança pública é fundamentalmente planejamento. Quer dizer que vão lá pedir para ele deslocar alguns policiais para aqui, para ali, para lá. Isso eu acho um absurdo. E digo porque eu uso essa expressão absurdo. Eu participo de 4 segmentos de segurança. É da OAB, do Conseg do meu bairro, Conseg da Pompeia e também da Comissão do Conselho Municipal de Segurança. Toda reunião, que é uma reunião mensal, toda ela, a pergunta que eu sempre faço: os efetivos da Polícia Civil são suficientes? Os efetivos da Polícia Militar são suficientes? Não são. Em todos os lugares não são. E ontem também eu participei de uma reunião, lá na Associação dos Médicos de Santos, onde foi lançado um projeto em relação com a iniciativa da família daquele médico que foi assassinado, Loss. E uma das questões ali colocadas em relação à questão de segurança é uma reunião mensal, um debate das questões de segurança, mas também eles já estão com um projeto de 9 a 14 anos, a criançada, a juventude, ser trabalhada em relação à questão de segurança. Nós temos algumas situações que exigem do poder público uma avaliação, como, por exemplo, participamos a semana passada daquele debate sobre moradores de rua. E constata-se na pesquisa feita por uma fundação que os moradores de rua são viciados em drogas. Ora, eles sabem onde vão comprar as drogas. A polícia não sabe quem está vendendo? Então são situações que exigem a participação política e, como você foi colocado aqui, o político tem essa responsabilidade, mas não de solucionar o problema, mas de envolver a sua comunidade nessa discussão. Porque a comunidade precisa participar dessas discussões na busca de soluções. Armando Campinas, quero ouvir você com a larga experiência que tem no assunto. Investir em segurança pública não dá voto mesmo, Armando? Eu acho que dá.
Você acha que Eu dá? acho que dá. Eu acho que dá até porque a gente percebe que a população quer segurança, precisa de segurança. Não há como viver sem segurança. Sem saúde, sem educação, mas também com segurança tem que ser a vida. Eu queria dizer que o Dr. Marcos falou na educação, fator primordial para que se faça homens de bem para o amanhã. E eu concordo, educação é fator primordial, é um dos fatores primordiais, né? Tanto como saúde, é preciso ter saúde, é preciso vislumbrar um objetivo na vida, é preciso uma estrutura social capaz de dar aos nossos jovens um vislumbramento melhor para que eles trilhem um caminho melhor. É preciso uma série de coisas, mas eu garanto a vocês que tudo que nós precisamos depende de uma ação política. Se nós tivermos uma ação política boa, nós vamos ter uma vida boa. Se tivermos uma ação política ruim, vamos ter uma vida ruim. No nosso município, principalmente, até o ar que nós respiramos depende de uma ação política. Portanto, o que nós temos que fazer com urgência, com coragem, com urgência e, sobretudo, com inteligência, é uma reforma política e eleitoral. Se nós tivermos políticos de bem, com boas intenções, nós vamos ter boa educação, boa saúde, boa estrutura social, encaminhando os nossos jovens para o futuro. Nós vamos ter uma perspectiva de vida melhor para eles e, consequentemente, vamos combater a violência com isso tudo. Portanto, não interessa a gente começar a falar em reformas que os políticos não farão, não é? Esta reforma política que proponho também não deve ser feita pelos congressistas nossos, tem que ser eleito uma constituinte só para isso, com fim específico para isso e com a proibição de eles serem candidatos a alguma coisa. Precisamos acabar com a reeleição no Brasil. Não podem ser candidatos. Não podem ser candidatos. Precisamos acabar com a reeleição no Brasil em todos os níveis, até para a sociedade de melhoramentos. Não se pode mais reeleger ninguém. Por quê? Porque as pessoas vão sendo reeleitas 20, 30 anos, se transformam donas daquele poder. Essa é a verdade. O cara acaba não respeitam mais a lei. Cargo, né? Nós temos segmentos sociais aí que deixam a lei de lado. Quando a gente levanta a lei, aí sim vai se tratar da questão da legalidade, mas antes não. O lucro está acima de tudo aqui no Brasil. Não é preciso discutir isso. Perfeito. Isso é claro para nós todos. Agora, uma questão que foi colocada aqui na violência, questão de segurança e violência, a gente não pode esquecer jamais daquele episódio que aconteceu domingo passado em São Paulo. Um torcedor do Santos foi espancado covardemente até a morte por um grupo de São Paulinos, num ato absolutamente irracional, né? Bestas feras, como costuma dizer o vereador Banha, no PMDB, né? Participa bastante conosco aqui, e bestas feras mesmo, quer dizer, acho que as coisas estão um pouco fora do eixo, não é, Botelho? Eu acho que isso é uma questão de educação, enfim, tem alguma coisa meio fora do eixo aí, né? Eu acho que, honestamente, a vida não tem preço. A população não está mais enxergando isso. E eu queria só comentar um pouquinho o que o Oriel colocou a respeito de planejamento. Concordo com o que o Oriel colocou, com o que o seu Armando colocou, mas eu acho o seguinte, nós temos que planejar, promover a educação lá atrás, na infância, começando, e, paralelamente, executando as ações que a lei nos permite hoje, com punições, com prender esse pessoal e tudo mais. E, paralelamente, fazer o trabalho educacional. Porque, assim, nós não vamos colher esses frutos agora, mas as gerações que virão, nossos filhos, netos, tal, sim, eles vão colher. Então, eu acho que nós temos que investir, sim, na educação. Claro. Não tem como. Você vê que esse caso do torcedor morto, mais uma vez, né, mostra como a violência está arraigada nas relações, né? Se eu não consigo resolver um conflito por meio da conversa, do diálogo, eu opto pela violência. A gente tem várias explicações para violências. Uma delas é a cultura da violência que eu estou falando, essa forma de reagir arraigada já entre os brasileiros. E a outra é você calcular a possibilidade de ser punido. Então a pessoa calcula que a possibilidade de ela ser punida é muito baixa, ela vai e arrisca.
Você já tem diversas propostas de solução para o problema dos torcedores violentos, né? O cara não entrar no estádio, ser chamado para comparecer na delegacia, então já tem diversas propostas. E por que efetivamente não se faz? Aí eu volto na minha questão inicial, porque mexer com torcida organizada também não dá voto. E aí ninguém mexe e a gente vê essas tragédias acontecendo sempre. Não interessa aos dirigentes esportivos, futebolistas especialmente, né? Mas eu acrescentaria um detalhe. Quando eu falei de planejamento, eu não me disse pura e simplesmente transferir responsabilidade para quem faz planejamentos. Eu acrescentaria alguns aspectos, entre os quais a participação. É incrível como você passa em certos locais na nossa cidade, Santos, em certos horários, ou de dia ou mesmo à noite, onde você vê as ruas vazias. A tendência das pessoas se recolherem às suas casas, aos seus apartamentos, esvaziando as ruas, e me faz lembrar aquelas ordens que a gente via pelos jornais, pela imprensa, em alguns núcleos onde a bandidagem domina. Toque de recolher? Toque de recolher. Então, fico preocupado quando a gente não debate essas questões, e nós temos os condomínios, nós temos associações de moradores, grêmios estudantis, nós temos os sindicatos, e quando eu falo sindicatos, não estou falando apenas de sindicatos de trabalhadores, mas também sindicatos patronais. Todo mundo precisa participar de alguma forma. E não basta, pura e simplesmente, eu reclamo, eu protesto, Não, estou querendo que a gente mude o pronome de eu para nós. Porque quando isso acontecer, aí nós discutiremos em casa o posicionamento do meu filho, na escola o grêmio estudantil, e assim sucessivamente. Porque se não fizermos isso, não tivermos essa educação que não se trata pura e simplesmente de determinações, de como se posicionar, nós teremos também as crianças sem noção do que estão fazendo. O que a gente precisa é isso, debate, discussão, sempre, permanentemente, buscando soluções. Grêmio estudantil, que eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar, não existe mais em escola nenhuma da região metropolitana da Baixada Santista. Foi feita uma tentativa no ano passado, né? E eu posso falar porque sou pai do aluno do Liceu Santista que foi eleito presidente do Grêmio Estudantil lá do Liceu, foi até matéria do Jornal da Orla, do DL, a própria Tribuna deu lá uma notinha e tal a respeito disso, que tentava se reviver, né, essa modalidade aí de uma manifestação, né, de possibilidade de reunião de alunos, essa coisa toda, no nível de colegial, de ensino médio fundamental, né? Mas acabou tendo pouquíssimo apoio, ou quase nenhum, né? E já para este ano de 14, nem a molecada já nem fala mais nisso, né? Já estão pensando em vestibular, essa coisa toda, enfim, né? Então, não há grêmio estudantil. E os diretórios acadêmicos cada vez mais esvaziados, né? A gente sente isso, né, Botel? Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu estudei 11 anos em colégio de freira, eu fui presidente de centro cívico, na época era chamado, e a gente tinha a disciplina, né? Organização Social e Política do Brasil. O SPB. O SPB. Então, assim, desde pequeno eu acompanhei tudo isso, e eu acho interessante, nós temos que voltar a incentivar as escolas a formar os novos centros acadêmicos, centros cívicos, diretórios acadêmicos, sei lá, como vocês quiserem chamar melhor. Por quê? E mostrar, colocar, chamar esse pessoal para a responsabilidade, discutir não só a política da universidade, da escola, mas discutir a política do nosso município, do estado, do Brasil. É importantíssimo isso. Muito bem. Eu acho, aposto na educação. Quando a gente fala assim, a solução é educação, a gente tem que pensar de qual tipo de educação que a gente está falando. Se é uma educação que incentiva a participação política, o diálogo, que participa o aluno ganhar, conseguir as coisas dentro das regras, ou um outro tipo de educação, que é uma educação que está presente não só na escola, mas nos pais e em toda a sociedade, que é uma educação pela competição, pela violência, e uns passando por cima dos outros. Esse segundo tipo de educação não vai levar a lugar nenhum. Muito bem, a gente tem que sair para o primeiro intervalo, mas destacando sempre que a vida das MEs, das microempresas, as EPPs, as empresas de pequeno porte, e também das MEIs, microempreendedores individuais, vai ficar mais fácil aqui na cidade de Santos. O Estatuto do Empreendedor Santista em breve será uma realidade, vai desburocratizar os processos, muitos deles rotineiros para esse grupo que corresponde na cidade de Santos a 1.622 MEIs e 12.112 MEs e também EPPs. O Estatuto vai possibilitar mais acesso à informação,
redes de empreendedores locais, associações e consórcios para participação em licitações públicas e facilidade de acesso à justiça. O próximo passo agora é a assinatura do decreto que regulamenta a lei e a conclusão da reforma da Sala Empreendedor, lá na rua João Pessoa 132, prevista para começar ainda neste primeiro semestre de 2014. Intervalo agora, voltamos já já com o painel Debates. Nesta edição, com prazer, recebendo aqui o médico e atual presidente do PSD aqui na cidade de Santos, coordenador do partido na região, nosso Marco Boteon, também com a participação sempre importante da professora Olívia Pérez, cientista política, do nosso Uriel Vilas Boas e também do nosso Armando Campinas, completando aqui a equipe nesta edição do painel. 3014-5281, aberto para você entrar em contato conosco, participar com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em discussão. Eu vou entrar um pouco, aproveitar aqui a presença do Boteon, né, que foi o coordenador regional de saúde aqui, por parte do governo do estado, até dia 4, é isso? 4 de fevereiro. 20 dias atrás, aproximadamente, Isso. 22 dias atrás, né? Você coordenou aí a DR, né, Regional de Saúde aqui, Baixada Santista e no litoral, é isso? É só Baixada Só Santista. Baixada Santista, as 9 cidades, 9 municípios. Bom, o Boteon, há uma crítica forte aí com relação ao investimento do Estado, do governo do Estado, aqui na região metropolitana, com relação à área da saúde. Saúde é um saco sem fundo, né? A saúde é muito cara, não é? E uma dificuldade muito grande que os municípios enfrentam para atender a demanda cada vez maior, não é? Santos é a cidade polo, tem o maior número de hospitais, evidentemente que atrai aí o maior número de pessoas para o atendimento aqui nos nossos hospitais aqui da cidade. E há quem coloque aí, em dúvida, quem discuta, né, questão de números. Nós temos 4% aí da população do estado de São Paulo e deveríamos receber, portanto, 4% do investimento e, segundo informações, esse investimento não chega nem a 2%, bate 1,5%, 1,7%, enfim. O problema é que há muita reclamação, muita dificuldade na área da saúde. Você que teve no cargo, não é? Responsável pela saúde regional, representando o estado até 20 dias atrás, podia rapidamente esclarecer isso para nós aí. Bom, Boturão, como você mesmo disse, a saúde ela custa caro. Tá? Então nós temos que trabalhar em cima da parte preventiva, coisa que não existe. É o que eu estava comentando outro dia. A gente anda por aí, a gente vê centro de referência em oncologia, centro de referência na mulher, centro de referência na criança, mas nós não vemos lugar algum centro de prevenção às doenças. Informações à população como prevenir tais doenças. Aí, quando a gente fala em recursos financeiros, nós também temos que dividir a responsabilidade entre município, Estado e União. Tá certo? A responsabilidade da atenção básica, que é o que norteia qual vai ser o gasto futuro da saúde no município, é o próprio município. Então, se você intensificar as ações, gastar mais na rede de atenção à saúde, rede de atenção básica à saúde, com certeza você vai diminuir construção de hospital, diminuir necessidade de leitos de UTI, enfim, diminuir até mesmo a complexidade do atendimento naquele município. O Estado não pode fugir da sua responsabilidade, coisa que nesses 3 anos que eu fiquei no Departamento Regional de Saúde aqui na Baixada Santista, o Estado repassou recurso significativo para a Baixada Santista. E eu não gostaria de nominar municípios, mas tem municípios que receberam recursos há 2 anos e até agora não executaram nada. Ou seja, então não precisa, porque se está há 2 anos o recurso parado naquele município, é porque não precisa. Ou então, falta gente capacitada. Como é que funciona isso na prática? As pessoas não entendem bem, né? O recurso chega ao município sem que ele... com que direito tem esse município a receber isso? Qual é o percentual que esse município... Como é que é calculado isso? É depositado na conta da prefeitura? Como é que é isso? Isso. É feito um diagnóstico, e aqui o Estado trabalha na região metropolitana. Qual é o perfil, qual é o diagnóstico da nossa região? Bom, hoje nós estamos com déficit de leitos. Leitos de baixa, média ou alta complexidade. Então, fizemos o diagnóstico. Vimos que hoje o que falta são leitos para cuidados paliativos,
leitos de média complexidade. Por quê? Para aquele paciente com uma pneumonia, uma cólica renal, alguma coisa desse tipo, ele entra, fica 2, 3 dias. Se não tem condições de alta, ele vai para um hospital onde vai fazer os cuidados paliativos, tá? Para dar vaga para aquele paciente que precisa fazer uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia cardíaca, ou seja, aumentar a rotatividade. Como eu estava dizendo, através dos recursos que chegam nos municípios, que são repassados tanto do Estado quanto da União, o município faz o seu projeto, encaminha para o departamento regional, é feito um levantamento técnico, está tudo de acordo? Está. Então, o Estado repassa uma porcentagem desse valor para o município começa a executar ou a construção ou a reforma, seja lá o que for, daquela ferramenta de saúde, e conforme a prestação de contas é que o Estado vai liberando outros recursos até a finalização da obra, vamos dizer assim, de um hospital, qualquer ferramenta de saúde. Então é dessa forma que é encaminhado. Agora, existem vários municípios aqui na região. Quando lá atrás nós montamos a agência de saúde aqui, com a presença do atual secretário da Saúde, Dr. Davi Wippe, nós fizemos todo esse levantamento, aportamos recursos e na maioria dos municípios que receberam os recursos, não executaram as suas obras, os seus projetos iniciais. Olívia, Uriel, Armando, enfim, eu vejo saúde que, é um assim, assunto muito complexo. É muito complexo. Eu vejo que ele se resume basicamente, ele coloca a aposta e a culpa nos problemas da saúde em 3 fatores: no financiamento, na gestão e em mais e melhores médicos. Bom, a gente já teve no Brasil um financiamento exclusivo, um imposto que era CPMF exclusiva para a área da saúde, né? Ele foi derrubado, se não me engano, em 2007, com o argumento de que uma parte dele era desviado e que o Brasil já tem altas cargas, altas taxas de impostos e que não resolveu o problema da saúde. Teve até uma tentativa do governo federal em colocar um imposto também chamado de contribuição social para a saúde, um imposto exclusivo para a saúde, mas essa discussão foi encerrada. De outro lado, tem gente que fala que o problema é a gestão. E aí são criadas agências, comitês para melhorar a saúde do Brasil e na prática a gente também não vê resultado. E há um terceiro discurso agora na moda de que o que falta são mais e melhores médicos. E aí a tentativa do governo federal com os mais médicos. Mas na prática, a gente vê problemas sérios na saúde. Um deles é o fato da Baixada Santista ela ter a pior taxa de mortalidade do estado de São Paulo. Qual que é a solução para a saúde? Né? Mortalidade infantil. Sim. Exatamente. Eu acho que dinheiro tem, gestão nós temos que melhorar, qualificar ainda mais os nossos gestores para não precisar ficar contratando organizações, instituições, aonde até mesmo o salário desse pessoal é muito mais caro, muito mais bem remunerado do que os próprios funcionários do município, do estado e até mesmo da União. Agora, voltando no que diz respeito à mortalidade, eu acho o seguinte: o Estado dá treinamento, o município capacita, o município coloca o instrumento, a ferramenta, ou seja, a unidade básica de saúde lá. Agora, o que precisa mesmo é que o médico coloque a mão na massa. Não deixar só por conta do restante da equipe multidisciplinar. Porque nada vai adiantar se nós montarmos um castelo de ouro aqui, se o profissional não pegar e examinar o paciente. É isso que falta. Então, Marcos, eu queria fazer uma observação. Eu concordo que eu ia fazer a pergunta se você achava que nós tínhamos o dinheiro, que a nação tinha dinheiro para promover saúde, mas o senhor já respondeu que tem. Então, a questão mesmo é a gestão e mais afeta o município, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho notado que as pessoas são atendidas nas unidades de pronto atendimento, na UPA agora, né? E nos pronto-socorros e tal, e o médico sempre receita um remédio. Mas as pessoas não têm dinheiro para comprar o remédio. Então elas saem dessa unidade de atendimento de saúde da mesma forma que entraram. Pelo contrário, gastaram mais sapato, né? Ficaram com mais raiva ainda, porque não vão poder dar continuidade àquele tratamento que o médico prescreveu. Não seria de bom vista a gente começar a estudar uma fórmula, como existe na Europa, de fornecer esses remédios
de pronto para as pessoas, pelo menos aquelas que procuram atendimento? Senhor Armando, excelente assunto esse. Eu fui secretário municipal de saúde numa cidade no interior. O que eu fiz? Eu chamei cada chefia de cada especialidade médica, tá, da rede pública, sentamos e discutimos quais os medicamentos, doutor, o senhor precisa para a sua especialidade. Estes aqui, padronizamos. Padronizamos todos os medicamentos, em todas as especialidades. Fizemos um caderninho e ficava na mesa do consultório onde o médico atendia. Ali tinha todos os medicamentos da rede básica disponível na rede básica. Então o paciente passava pelo médico, ele saía com a receita dali, ele pegava o remédio na farmácia central ou na farmácia descentralizada. O que precisa ser feito é exatamente isso. Não simplesmente a pessoa que trabalha lá no setor de compras ou um farmacêutico de lá, que sequer sabe qual é o perfil das doenças daquele município e vai comprando. Não, compra anti-inflamatório. Mas não pode, porque tem gastrite, tem que ser medicamento entérico. Ou seja, o que falta é exatamente isso. Planejamento. Mas então, doutor Marcos, voltamos ainda no problema da gestão que está mais afeta ao município. É gerenciar essas coisas todas, né? Por que não se faz o seguinte? O médico dá o receituário e a pessoa vai a uma farmácia, compra o remédio conforme o receituário público, não é? E assim não vale para o farmacêutico descontar junto ao governo, ou do Estado, ou do município, ou da federação, conforme seja melhor. Acho que do município seria mais facilitaria um pouco. Isso não seria resolver o problema de forma eficiente e de forma efetiva? Eu não acho. Essa história de nós colocarmos os municípios comprando remédio, distribuindo remédios, já se verificou, não funciona. Olha, eu acredito na boa-fé e na qualificação dos gestores, tá? E na responsabilidade acima de qualquer coisa. Que você está lidando com vidas ali. É verdade. Tá? Está lidando com vidas. Tanto é que eu vou dizer, eu era médico, secretário de saúde. Quando eu saí do governo, acabou o nosso mandato, o senhor sabe quem assumiu a Secretaria Municipal de Saúde? Um técnico em eletroeletrônica. O que um cidadão desse conhece da área da saúde? Ele Por aí você vê que o problema é de gestão mesmo, né? Da mesma forma que o governo usa a rede, né, Boutron? Da mesma forma que o governo usa a rede para fazer a distribuição daqueles remédios, né, que são doados, né, grátis, por que não usa para fazer essa distribuição também? E você tem que ter, eu já sabia o que o Boturão ia perguntar, né? Nós tivemos um bom ministro da Saúde, que é um economista. Né? Desde que você tenha uma equipe técnica para te fomentar, para te dar, para contribuir na sua gestão. Ou seja, a equipe é qualificada, treinada e capacitada. Valorial, pois não. Eu queria fazer uma provocação a um médico. Assim como o senhor está fazendo crítica a um administrador que não seja médico para atuar na área da saúde... Uriel, se me perdoe, crítica construtiva. Mas é evidente, não é provocação, é uma coisa concreta. Eu faço uma observação. Lamentavelmente, a classe médica, eu não vejo da parte da classe médica o debate, a discussão, o entrosamento com servidores do ambiente onde ele trabalha, o entrosamento com conselhos municipais para discutir projetos, discutir encaminhamentos, discutir pressão em cima dos orçamentos, discutir a aplicação. Por exemplo, o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, num artigo feito no Jornal Diário de São Paulo de sábado, ele diz textualmente que há falta de médicos da formação, de ginecologistas e pediatras. Ao mesmo tempo, nós temos o jornal A Tribuna colocando uma notinha onde diz que os 117 médicos que vieram do programa Mais Médicos para a capital paulista atenderam 144 mil pessoas
de setembro a dezembro do ano passado. Está na Tribuna, no jornal A Tribuna. Então a gente fica naquela pergunta, até onde porque eu vi o médico do meu estado, que é presidente do Conselho Regional lá do estado de Minas, dizer que se o médico cubano cometesse algum erro no atendimento médico, que nenhum médico brasileiro deveria ajudá-lo a corrigir aquele problema. O doente que se dane. Quem vai pagar é o doente. Assim como eu vi a reportagem na Folha de São Paulo, em algumas cidades, não me lembro se é Sergipe ou Alagoas, quando o médico chegou, e não estou falando que é cubano, o médico do Mais Médico chegou, foi recebido de joelhos. Então a gente está colocando essa questão, até onde, pelo conhecimento teórico que tem, e o médico é uma das profissões que mais estudam, não são 6 anos, mais o treinamento, mais aquela questão toda. Até onde pode haver o envolvimento dessas entidades médicas na busca do entrosamento tal que o governo municipal, estadual, federal perceba onde tem que fazer o investimento e como fazê-lo. Muito bem, estou em cima do break aqui, vou fazer um rápido intervalo, o Botelho vai pensar na resposta, vai responder o Uriel e a gente vai continuar aqui esse debate importante sobre saúde e outros assuntos, né, no terceiro bloco, daqui a pouquinho, depois do break. Voltamos já. Uriel, não tenho procuração nenhuma. O bloco dessa edição do nosso painel regional Debates, que com prazer recebe aqui o Dr. Marco Boteon, não é? Dirigente partidário, dirigente do PSD aqui da cidade de Santos, coordenador do partido na região, conta sempre, mais uma vez, com a presença da nossa Olívia Pérez, do Uriel Vilas Boas e também do Armando Campinos. O Uriel que havia deixado uma pergunta aí sobre envolvimento maior, um debate maior, e essa questão toda de mais médicos. Enfim, o Boteon entendeu bem e vai responder agora. E a gente vai tentar, rápido, antes da abertura para os nossos convidados, para os nossos telespectadores, né? Fechar essa questão de saúde, que não vamos fechar nunca, evidentemente. Eu posso só complementar ampla. a pergunta do Uriel? Na verdade, então, você falou que o financiamento, o dinheiro tem, gestão é mais ou menos mal administrado, um dos problemas seria a falta de mais e melhores médicos. E eu já vi um discurso seu falando em humanizar os médicos. Como é que faz para humanizar essa classe e fazer com que ela participe mais das decisões políticas? Bom, primeiro, que para ser médico você tem que ter dom. Você vocação. Tem que gostar, você tem que ter vocação. Isso é uma coisa lá do berço, sabe? É genético. Infelizmente, hoje não é mais assim. Hoje todo mundo vê. Hoje é pelo emprego. Pelo emprego, pelo dinheiro. Você sabe que sai da faculdade, amanhã já está recebendo, está precisando de médico. Eu interrogo isso aí, Porque, uma vez, é o que eu sempre falo para os colegas que a gente trabalha, que a gente coordena, tal. Uma vez um paciente sentou na sua frente, atenda bem, trate bem, converse, escute, coloque a mão no paciente. Talvez esse paciente não precise mais voltar com você. Agora, essa coisa que o Armando tinha comentado, sentou, olhou, passou a receita, vai embora, esse paciente vai voltar 10 vezes. Você tem que colocar 50 médicos para atender o mesmo paciente em diversas regiões da cidade. Está entendendo? Então, o atendimento mais humanizado, mais capacitado, mais qualificado é o que a gente precisa hoje no Brasil. Tá? Existe uma concorrência que eu acho que, não é nenhuma concorrência, mas uma posição que eu discordo totalmente. Por exemplo, existem médicos com título de especialista, com mestrado, doutorado, isso em todas as áreas, né, Olívia? Em todas as áreas. Mas vamos falar na medicina? Doutorado, mestrado, título de especialista, atendendo num pronto-socorro, ele ganha, vamos lá, R$500 o plantão. O médico que saiu hoje da faculdade e ganha... Não, eu estou dando um exemplo. Mas é assim. Paga mais. Não, é assim. Tem plantões de 12 horas que você ganha R$700, R$800. Só isso? É só isso mesmo. É que ninguém sabe. Planos de saúde pagando uma consulta, R$25, R$30. Os hermanos ganham também isso? Pois é. Aí outra história. Aí eu não sei para onde vai, entendeu? Mas aí que eu estava para concluir, o colega que sai da faculdade hoje, sem experiência nenhuma, e ele cai no pronto-socorro para dar plantão, ele vai ganhar a mesma coisa que eu que investi a minha vida, gastei dinheiro aplicando nos meus estudos, isso e aquilo, para defender tese e tal, ganhando a mesma coisa. Então nós temos que motivar. E essa motivação, eu não falo só na área da saúde, não. Eu falo com qualquer tipo de profissional. Tá?
Nós temos que fazer um projeto que você, quanto mais você se qualifica, se aperfeiçoa, estuda, gasta do seu tempo, você tem que ganhar mais que aquele que fica ali só para cumprir carga horária. Tá? Nós temos médicos suficiente para trabalhar nos nossos municípios, no Estado e na União. O que precisa é cobrar. Se você fez o concurso, todo mundo quer fazer concurso público. Eu não tenho nenhum concurso público. Se você quer fazer concurso público, para que é? Para ter lá suas férias, remuneração, 13º, isso e aquilo, tá? E aí você, a hora que vai assinar o contrato lá, você sabe que a sua carga horária é de 40 horas semanais, 20 horas semanais, você tem que cumprir. Se não cumprir, que o gestor tire. Você conhece algum médico que cumpra a carga Eu horária? conheço, Boturão. Eu conheço. Não, eu conheço. Conheço Se sim. você conhece, eu E vou bons respeitar, médicos, Se for bons. gestor de saúde, sim. Bons profissionais, tá? Agora, infelizmente, existe uma nova faixa etária aí que descumpre isso. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, para ver se o senhor concorda com uma tese, com uma teoria minha. O médico, como o senhor já disse, ele faz às vezes 4, 5 plantões e às vezes até ultrapassa as 24 horas nesses 4 ou 5 plantões. Não tem como. Observando até que ele precisa de tempo para estudar, de tempo para se locomover entre um município e o outro, para atender aquele próximo plantão. Enfim, não seria melhor esse médico ser funcionário só de um município, ganhar aquilo tudo que ele ganha naqueles diversos plantões, porque é com aquilo que ele precisa viver, um salário digno, que ele tenha férias, que ele tenha 13º, que ele possa também ter aquelas horas de lazer para poder se reciclar, continuar estudando, se atualizando, do que ficar nessa correria para lá e para cá, e no fim, nem ele fica satisfeito, e muito menos o povo que precisa ser atendido. Seu Quer Armando, completar ainda nessa linha, Oriel? Eu completaria que, aí vou falar como sindicalista, eu sou contra a jornada médica. Eu acho um absurdo o médico fazer um plantão, trabalhar às vezes a noite toda num plantão, sai de manhã e vai para o seu consultório. Que estado ele está? Ele está em termos de saúde, em termos de emoção, porque ele está lidando com a vida humana. Então eu acho isso um absurdo. O médico tinha que ter um horário especial. Ele sair do plantão, vai descansar, vai dormir e depois volta a trabalhar. Isso não acontece. Agora, se não houver controle, esse médico que ganha muito bem mesmo para trabalhar no município, ele vai buscar trabalhar em outro lugar para ganhar mais, porque a gente vive num sistema que a gente quer mais, mais, mais. Então tem que haver o controle aí, um plano de carreira. Tem que trabalhar a tempo integral. olha, seu Armando, é uma utopia, mas eu concordo plenamente com o que o senhor falou. E estico, não é só para a classe médica, é para todos os profissionais. Garanto que a hora que todos nós saímos daqui, nós vamos para algum outro lugar trabalhar. Doutor, eu lhe garanto que não é utopia não, porque em 1985, eu num projeto administrativo coloquei isso. Reuni os médicos e coloquei essa minha proposta. Vocês vão parar com os plantões, vão ser funcionários da Prefeitura Municipal de Cubatão só. Eles me disseram assim, Armando, nós não vamos ter garantia. Amanhã entra outro prefeito, manda a gente embora e pronto, estamos... E eu não consegui concluir isto com eles. Pedi 3 dias para pensar, voltei com uma resposta, dizendo assim, olha, eu encontrei a solução. Manda um projeto de lei para a Câmara e aprova uma lei garantindo vocês. Só uma revogação dessa lei poderia mandar vocês embora. Pronto, todos concordaram. Se a eleição tivesse certo, desde 85, que Cubatão tinha uma saúde do tipo da cubana, inclusive com leito hospitalar domiciliar. Você foi candidato a prefeito Em 85. Perdeu por quantos votos, Armando? 69. 69. 69 votos impediram que você fosse prefeito da cidade. Isso. Quer dizer, 69 foi a diferença de você pro... Não, a diferença foi 140 e qualquer coisa. É que se você arredonda, dá 69. Mas se você tivesse mais 69, você ganhava por 1. Não, 69, que não votasse lá, votasse cá... Você ganhava por 1 voto a eleição. É impressionante. Agora, isto foi o que aconteceu oficialmente. Né? O resto a gente não discute mais. Osme da Areia Branca diz assim, Uriel, você que é um homem que luta pela cidadania e direito do trabalhador, que você analisa do cargo mais médicos do Brasil, onde só os médicos cubanos estão trabalhando com o sistema de escravidão.
onde o partido do atual governo federal se diz, né, dos trabalhadores e que alguns sindicalistas defendem. Diga lá, Ariel. É uma colocação um tanto quanto infeliz do Cosme. Desculpe, Cosme. Porque o médico cubano está fazendo uma jornada de trabalho como faz um médico brasileiro no mesmo local. E depois é aquele velho conceito, diz que o médico cubano ganha uma miséria lá em Cuba. Não, o problema é que Cuba, o povo cubano está sob as ordens do governo cubano, as regras estabelecidas para o povo cubano, não para pessoas, como é nos outros estados ou nos países capitalistas. A diferença é essa, o médico cubano não reclama do que ganha em Cuba. Essa é a verdade. Pô, essa história do Mais Médicos dá muito pano para manga, né? Acho que a gente não dá para a gente chamar de escravidão, né? Porque ele concorda em relação àquilo, o sistema escravocrata né? é diferente. Tem uns puxando o carro aí, né? Pedindo asilo, sim, né? Sim, mas a maioria ela concorda. A gente pode se questionar se é justo? Não, não é justo eles ganharem menos. Se é a solução? Não, não é a solução para os problemas do Brasil. Mas acho importante discutir, começar a mexer nessa questão. Que há um problema do atendimento médico, um problema do corporativismo médico, que o Uriel já citou? Eu já li conselhos de medicina sendo contra a abertura de novos cursos de medicina, porque não vai haver docentes. Se não se abrem novos cursos, não vai haver mais docentes. Então, você tem várias questões envolvidas, não acho que isso seja a solução, mas eu acho que é uma tentativa de começar a discutir. E quando a gente discute, quando a gente abre para o debate, a gente melhora. Ô Marco Botelho, pela sua experiência, o Mais Médicos pegou, virou, como a gente diz na gíria, não virou, é um furo na água, não se sabe ainda, porque o ex-ministro da Saúde, Padilha, será candidato ao governo do Estado, né? Vai para cima do governador, do PSDB, evidentemente aqui, e vai trazer essa bandeira dos mais médicos, né? Evidentemente. E será confrontado, evidentemente, pelo governador, enfim, que vai de alguma maneira demonstrar que mais médicos não funciona. Uma avaliação assim fria, momentânea, né? Equidistante da Primeiro, coisa. eu não posso deixar de dizer que os médicos brasileiros não perdem na qualificação e na capacitação para nenhum médico de lugar nenhum do mundo. Você anda pelos congressos mundiais aí e tal, você vê sempre um médico brasileiro falando alguma coisa. Tá? Essa é a primeira condição. Programa Mais Médico. Eu acho que o que nós temos médicos suficientes, sim. O que a gente precisa é dividir melhor geograficamente esses médicos no Brasil. Em relação à abertura de faculdades, isso aí já diz. Se você pega um município onde tem 2, 3 faculdades, para que abrir outra faculdade de medicina? Tá certo? Então você tem que pegar essa faculdade e abrir num local onde tem um hospital, onde tem a necessidade de colocar alunos e até mesmo depois que esse aluno termina a faculdade de medicina, ele começa a ingressar ali naquela sociedade e ele acaba se fixando naquele município. Então, nós temos médicos suficiente, nós precisamos melhorar a redistribuição de universidades pelo Brasil e a fixação desses profissionais nesses municípios. Rapidamente, Uriel. Então, eu aguardo. O Nito Alemão diz assim, Campinas, marchinha de carnaval para Cubatão, bandeira branca amor, não posso mais. Jorge Gama, do Imbaré, bandeira branca amor, não posso mais, não entendi. Acho que é para completar, né? Para completar? Não posso mais o quê? Não posso mais o quê? Você sabe, não? Não, a princípio não, mas eu diria... Você não pode mais? Não posso mais esperar uma solução para determinados problemas que existem em Cubatão. Vamos aproveitar o Talvez gancho, então, Armando, rapidamente, para você fazer um rápido balanço, né? Ninguém comemorou nada, evidentemente, mas no último dia 24, né, completou-se 30 anos daquela famosa tragédia da Vila Socó, né, aquele incêndio impressionante, né? Teve caso de jornalista que praticamente quase abandonou a carreira, né, por causa daquela cobertura, né? Foi um negócio assim espantoso, né? Os corpos queimados ali. A Vila Socó, em 1984, 24 de fevereiro de 1984, tragédia, uma das maiores tragédias da história do Estado e da Baixada Santista. A Vila Socó, que depois acabou passando por uma transformação muito grande e hoje é a Vila São José. Rapidamente, Armando, o Cubatão aprendeu com essa tragédia aí? A Baixada aprendeu com essa tragédia? Ontem fez 30 anos dessa tragédia. Até hoje eu não consigo tirar 2 momentos da minha cabeça, da minha memória,
que uma foi quando eu ia chegando pela Via Anchieta, né? Que eu vi aquela imensa fogueira, nunca tinha visto nada igual, e ali não há que não chorasse, né? E outro momento foi no outro dia, porque naquele dia ninguém podia entrar, porque as autoridades, bombeiros, as brigadas, né, que vinham de todo quanto é lugar, não permitiam a entrada da gente. Mas no dia seguinte eu entrei com o Maneco da tribuna, o Manuel Alves Fernandes. Manuel Alves Fernandes. E entramos na área e nós vimos até como se fosse assim um tição, um pedaço de madeira, né? E eu ainda disse assim, Maneco, é um tição aí que está esquisito. O Maneco ainda falou assim, olha, aquilo acho que é um pedaço de um ser humano. E eu dizia, não é, e acabou constatando que era mesmo, entendeu? Então, aquela devastação da vila, aquilo não me sai da imagem, nunca saiu da imagem, nem vai sair nunca mais. Então, para a gente agora, eu espero... Foi uma explosão, né? Eu espero que isso sirva. Eu acho que a gente nunca deve esquecer, né, nem as coisas ruins, porque elas, com a lembrança delas, a gente tenta evitar que isso aconteça de novo. Mas, lamentavelmente, eu não tenho essa certeza que lá continua a tubulação, certo? E eu debito essas coisas todas pela ausência da democracia plena. Quer dizer, a ausência da democracia plena e também a informação popular, a informação da população das coisas que acontecem na sua cidade. Quer dizer, a população não tinha informação nenhuma daquela, eu assumi o poder, a chefia do poder legislativo por 2 vezes. Toda vez que eu assumia o poder, eu oficiava todas as empresas, sobretudo a Petrobras, pedindo o mapeamento dos tubos, onde é que corria tubo de gasolina, de duto de gás. Sempre me disseram que isso era problema de segurança nacional, que eles não podiam informar para ninguém, estamos conversando, e era assim que a coisa funcionava. Foi me parece que hoje, mas me parece que hoje, aquele incêndio todo, né? me parece que hoje a coisa funciona assim. A democracia me parece que está aí só espelhando a sociedade, mas de fato, me parece que ela não existe plenamente. Por que eu digo isso? Porque nós não temos essas informações, certo? Perfeito. Nós vamos abordar aqui outros problemas. Por exemplo, na sexta-feira passada, toda a população ficou informada pela tribuna que uma indústria de fertilizante se instalou em Cubatão. Quem tinha conhecimento disso? Uma nova indústria. Mas nós vamos, isso vai ser uma discussão para um outro dia, sem dúvida nenhuma, se Deus quiser. Vamos deixar o carnaval passar, né? E o Armando Campinas vai trazer mais detalhes, a gente vai aprofundar essa discussão aí, porque ninguém sabia absolutamente de nada. Então, eu acho que o problema é a falta da democracia plena, né? Pois é. Jorge Gama, para fechar aqui do Embaré, o problema, a violência não é falta de educação, e sim mudança no Código Penal, e falta de atitude de alguns políticos. É uma postura, é uma opinião, né? A gente respeita aqui, mas a maioria aqui optou por uma questão de falta falta mais investimentos na educação, enfim. Jorginho Vila dos Pescadores, Campinas, queremos que você de novo como candidato a prefeito. O Cubatão precisa da sua experiência e capacidade. Ele tem bastante tempo ainda para pensar nessa possibilidade, né? Quem sabe, né? Se tiver os apoios suficientes. Marco Poteon, estamos chegando ao finalzinho, foi um prazer ter você aqui, viu? Obrigado, até uma nova oportunidade. O prazer é meu, eu agradeço o espaço, estou à disposição. Prazer, Armando, prazer, Uriel, Olívia, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Obrigado a nossa Olívia Pérez, mais uma vez participando com a gente, professora Olívia, cientista político. Obrigado ao Uriel, obrigado também ao Armando Campinas, a você que nos acompanhou. O Painel Debates volta amanhã, né? Sempre às 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e às 10 da noite, um pouquinho mais na frente, depois do JB.